A gente volta com o programa Memórias do Poder Legislativo. Continua conversando com o ex-deputado estadual e federal Hélio César Rosas. Deputado, eu quero que o senhor conte para a gente o que marcou profundamente a história do senhor aqui na Assembleia. Aqui o senhor teve 12 anos de atuação, 12 anos de trabalho. O senhor foi presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Teve bastante projeto importante, que o senhor pensou, projeto de lei. Conta para a gente. Bom, como o tempo está acabando, é tempo limitado, eu tenho muita coisa para contar, né? Mas eu vou limitar a contar a promoção dos subtenentes para tenentes sem passar na academia, que tinha muita resistência de toda a polícia, porque a polícia tem um apreço muito grande para a hierarquia. E eles achavam que um subtenente passar para tenente sem frequentar a academia ia causar uma quebra na hierarquia. E não foi isso que aconteceu. Eu consegui aprovar, depois de uma luta terrível, consegui aprovar os tenentes, subtenentes que foram promovidos para ter tenente. E não aconteceu nada disso, porque subtenente sem academia chegou a tenente com a grande experiência de quem foi soldado até subtenente. E se encontrou com aquele que frequentou a academia, que trouxe a grande teoria. Juntou a teoria com a experiência, valorizou demais a PM. E teve Aliás, mais. O senhor é muito querido na PM, né? Pois é, por causa disso, porque eu fiz o que todo mundo achava que ia dar errado. E contra a vontade de toda a cúpula, eu fiz e, no fim, eles viram que deu certo, que eu estava com a razão, né? Até foi interessante. Eu conversei com o comandante aqui, e o comandante queria que eu parasse de obstruir um projeto que era de interesse dos oficiais. E eu obstruindo. Eu disse, eu só paro se aprovarem o meu também, da promoção de subtenente. E como eles tinham muito interesse, eles não quiseram, tá? Eu fui para a minha sala e fiquei lá esperando, porque eu tinha dado um ultimato. E eu estou lá cheio de subtenentes junto comigo lá, quando o telefone tocou. Eu atendi, era o comandante, disse, olha, nós conversamos, fizemos uma reunião com o comando, tá? E vamos concordar, vamos fazer acordo com o senhor, vamos aprovar. Se o senhor desobstruir, nós aprovamos a promoção de subtenente. Mas, ele falou, mas nós exigimos que eles tenham o primeiro grau completo. Só que nós damos 4 anos para ele apresentar o diploma. Eu disse, está certo, eu concordo que exija o diploma de primeiro grau. E desliguei o telefone. Nessa hora, um tenente que estava junto, o subtenente Filomeno, disse, o senhor me traiu, deputado, e saiu correndo. Eu tentei correr atrás dele, não consegui achar ele para avisar para ele. Se ele não tinha o diploma, ele tinha 4 anos para tirar Era o diploma. a chance dele estudar. Mas não consegui. Só vi esse subtenente 1 ano depois. Ele entrou na minha sala, bateu continência, disse, tenente Filomeno, se apresentando, senhor. Fui promovido a tenente, tirei o primeiro grau, continuei estudando, vou ser advogado. E realmente foi advogado. Dos 287 que eram do primeira aprovação minha, só 8 tinham o primeiro grau. E hoje tem uma infinidade de soldados que têm um curso superior. Então, a Polícia Militar, que era uma instituição tradicional, bicentenária, de relevantes serviços prestados, com uma história de Tobias de Aguiar, passou também a ser uma entidade de cultura, que no mais baixo cargo tem um curso superior. Deputado. Então, isso foi notável. Como é que foi essa caminhada do senhor daqui da Assembleia
até a Câmara dos Deputados em Brasília, foi natural esse caminho? Não, foi natural, porque depois de 12 anos aqui, eu achei que devia ser constituinte. Mas foi bom você perguntar isso, porque eu tenho duas coisas que marcaram muito aqui a presidência. Porque coisas que ninguém fez, em parte nenhum do país, ninguém fez. Eu fui candidato, e quando eu era candidato, eu escrevi um livro, a Constituição, Povo e Democracia. Nesse livro, em que eu tenho um maravilhoso prefácio do Ulisses Guimarães, depois eu vou dar para você ler, e nesse livro eu dei por escrito aqui no livro os compromissos que eu tinha. Tem os seguintes compromissos: efetivação de todo o funcionário público, especialmente o extra-numerado, direito de voto ao cabo e ao soldado, reforma tributária ampla, com maior justiça fiscal, isenção para os alimentos básicos e maior participação dos municípios, inclusão de normas na nova Constituição, garantindo direito ao idoso, disposições constitucionais transitórias, facilitando a criação de um novo município, além de preocupação com a condição da mulher, do negro, do índio, da questão agrária e da educação. Tudo isso eu fiz. Então, já teve candidato ao governo que, no palanque, prometeu fazer uma determinadas coisas, fosse eleito, foi eleito, e não ficou só em promessa. Ele escreveu um documento dizendo o que ele ia fazer. E registrou em cartório esse documento. Foi eleito, não fez nada do que ele prometeu, e depois a imprensa interrogou ele. E aquele compromisso que você registrou em cartório? Disse, aquele é coisa de nada. Então, nem isso cumpri. Eu escrevi... E a palavra... a palavra cumpri. Mas isso é o mais importante. Na Constituinte, eu era candidato. E eu era também presidente da seccional sudeste da UPI. Além de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, que é a presidência mais importante daqui, todas as presidências tinham uma disputa louca. Essa não tinha. Eu fui, em 10 anos, mais ou menos, fui presidente da comissão, e me elegiam sem eu falar. Porque não tinha inveja de mim. A humildade, que é uma grande arma, a humildade. Que era natural. Perdi pai 14 anos. Tá? Bom, esse livro aqui, eu pedi para o presidente, e o presidente, eu como presidente da seccional sudeste da UPI, o presidente constituiu um seminário. Nesse seminário, eu convidei altas personalidades: Miguel Herrera Júnior, José Dardo Loureiro, Albino Afonso, Francisco Belford, Godofredo da Silva Teles, Roger Ferreira, Eusébio Rocha, Alberto Goldman, Luiz Carlos Santos, Zé Afonso da Silva, José Tulei Barbosa Gonçalves, e pedi para toda a população, mandei carta para quem tivesse sugestões para fazer para a Constituinte, enviassem por escrito, que nós íamos debater no seminário. Esse seminário levou 3 dias, com discursos à parte, todo definindo o que era mais importante fazer. E o que era, deputado, mais importante? Bom, está tudo escrito aqui, não é difícil explicar, mas eram sugestões... Mas era muita necessidade das pessoas, agora, né? Isso aqui que está a coisa. A Assembleia é que editou isso para mim. Mas depois, ele editou esse aqui. Mas depois eu arranjei com eu arranjei... Pode continuar falando, deputado. Depois eu arranjei com a Caixa Droag, a Caixa editou essas sugestões, e mais as que vieram da população, editou e mandou para todos os candidatos.
Sugestões para Como ele as estudar. sugestões. Sugestões. Ele não ia chegar lá na Constituinte sem saber o que ia fazer. Tinha sugestões para ele estudar e definir qual era a canoa que ele embarcava, que era a coisa mais importante. Entende? Foi um trabalho que a Assembleia nenhuma do Brasil fez isso. Só a Assembleia de São Paulo. Ela editou esse livro, nomeou o seminário que eu pedi, que eu presidi, ajudou a convocação, a convocação das autoridades para virem debater o que os que fossem eleitos deveriam fazer na Constituinte, para que o povo tivesse atendido nas suas reivindicações com uma Constituição democrática e defensora dos maiores interesses do país. Deputado, Então, a construção dessa agenda aqui organizada, essas reivindicações todas e o trabalho que a Assembleia teve nesse seminário que o senhor contou, o senhor acha que foi um dos exemplos maiores do tanto que essa casa já trabalhou pela democracia? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Isso ninguém fez isso. A Assembleia nenhuma do Brasil fez isso aqui. Só nós fizemos. Então, isso aqui marcou. Foi uma grande contribuição da Assembleia de São Paulo para a Constituinte. Deputado, a gente está chegando já daqui a pouquinho no finzinho do nosso programa. E para todo mundo que passa por aqui, eu sempre faço a mesma pergunta no finalzinho, que é: quando a gente volta para cá, quando o senhor volta para me dar entrevista, que o senhor entra de novo nesse prédio, que não tem como não lembrar, né? Eu queria saber do que o senhor sente mais saudade aqui da Assembleia Legislativa. Se é do plenário, se é dos gabinetes, se é das negociações, da tribuna. Bom, primeiro eu já falei para você que eu tenho o escritório até hoje em frente aqui à Assembleia, vizinho. Na porta do escritório eu estou vendo a Assembleia todinha. E o imóvel da Assembleia fica a alguns metros do meu escritório. Então eu estou presente aqui na Assembleia. Mas aqui foi praticamente uma escola. Uma escola. Foi a primeira que eu exercitei o mandato, né? E o que eu fiz posteriormente nasceu aqui. Eu, quando cheguei na Constituinte, eu vi que quem era novo lá era não do Congresso, não mandava nada. E lá tinham mais de 200 ex-governadores como deputado constituinte. Ele tinha mais de 300 com 30 anos de mandato. Então, eu disse, como é que eu vou fazer? Daí eu montei um consórcio. Era assim, cada consorciado pagava $500 por mês e escolhia um bicho dos 25. O que desse, recebia $12.500, que era os 25 por 12. Né? Bom, com isso, eu fiz 16 grupos de 25, são 400 constituintes. Não eram 400 porque tinham uns que assinaram em 2, né? Mas quase 400 constituintes. E 6 meses depois que eu estava lá, eu era o cara mais conhecido. Por onde eu passava, tinha um negro que dizia, deputado Hélio, quem é que ganhou no meu grupo hoje? Queria saber quem foi premiado no grupo hoje. E fora isso, depois do sorteio, enchia meu escritório de associados do consórcio, que queriam saber quem é que tinha ganho e se desistiu. E quem queria e o que tinha ganho me procurava também e que queria não queria. Porque não queria receber. Porque os que não queriam eram os que
não estavam devendo da eleição passada. E os que queriam ganhar logo eram os que não estavam, que estavam devendo e queriam o dinheiro para pagar a dívida, né? Então, os dois grupos, eu intermediava ainda essa troca dos que queriam ficar ganhar no fim para usar na próxima eleição e os que queriam ganhar logo para pagar a dívida da anterior. Eu fiquei o cara mais conhecido. Mais popular. Mais popular. Isso me ajudou muito. Me ajudou muito porque quando era é do Hélio do consórcio. Ainda tem uma coisa. Está vendo esse incentivo aqui? Esse incentivo é da Gastern. Quando acabava o consórcio, porque a diretoria da Câmara, eu mandava os nomes o valor dos dólares transformados em reais e eles depositavam na conta do consórcio. Eles depositavam um dia e eu levava 2 dias para passar para a conta do que ganhou, do que ia ficar. O que ganhou, o que trocou com o que ganhou, tá? Para ficar. Esses 2 dias que ficavam, naquele tempo o juro era fabuloso. Esses 2 dias davam um certo dinheiro que depois eu mandava fazer isso aqui com o dinheiro do consórcio e distribuir para todos os consorciados. Então, eu estou dizendo, o Hélio fez um consórcio, não cobra nada de ninguém e ainda dá um anel de ouro, ganhar da ouro. Né? Eu não contava como é que era, mas tinha mais isso. Então, mas isso tudo, eu comecei aqui na Assembleia, foi esses 12 anos que eu passei, que foi a minha escola, que permitiu que eu usasse a sorte, a humildade, o raciocínio, somado com o mais importante, que era o apoio daquela legião de eleitores, para fazer o que eu fiz lá, que realmente foi muita coisa, e eu falo assim, mas frisando, rebatendo, que não fui eu, fomos nós. Tá certo, deputado. A gente agradece muito a presença do senhor. Muito obrigada, viu, por ter contado e dividido com a gente essas histórias todas. E o Memórias volta na semana que vem. Até mais.